Olá, querido aluno. Bem-vindo à nossa primeira aula do mês de abril, onde vamos falar sobre finanças para casais. Vamos começar? Como vocês estão hoje? Como está a sua vida financeira hoje? Vamos ver? Vocês estão assim, assim, assim ou assim. É bom que vocês pensem como vocês estão hoje, porque a partir do momento que vocês descobrirem como está a sua vida financeira hoje, a gente pode partir para a mudança. Porque você só vai conseguir mudar a sua vida financeira se você conseguir identificar como ela está hoje. Então, para alguns minutos, pensa, reflita sobre essas imagens. Como está a sua vida financeira hoje? Lembrando que essa palestra é também para aqueles que estão casados e para aqueles que não estão casados, mas pensam em casar, para já dar mais ou menos uma direção, um horizonte, como você deve proceder desde quando você está conhecendo uma pessoa até o momento que você levá-la ao altar e até depois disso. Então vamos lá. Você já refletiu? A primeira imagem aqui nos mostra o quê? Mostra o casal preocupado com as dívidas, com as contas. Na segunda, mostra um casal com tranquilidade, ou seja, estão pagando as contas, estão felizes porque sabem que a vida financeira deles está estável, ou seja, eles estão felizes no nível que eles estão. A terceira imagem aqui nos mostra que uma das pessoas do casal está pensando mais no dinheiro e mais no amor. Você tem que ver se você não está pensando mais no dinheiro do que no amor. E o terceiro está um completo caos. Então vamos lá. Como é o casamento? O casamento é uma união de duas pessoas, mas ele começa bem antes do altar. É importante aqui a gente frisar que desde que você conheceu a pessoa, que você tem certeza que você quer casar com ela, é bom você saber o modelo de dinheiro que ela tem e que você tem, porque isso vai determinar muito o seu sucesso financeiro. Sobre modelos de dinheiro, mais para frente a gente vai falar um pouco disso. Então, vamos ler um versículo bíblico milenar. Unir-se-á sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Então você já reparou? A Bíblia diz: o que Deus ajuntou não separa o homem. Então você não pode deixar que esse problema financeiro ou a sua vida financeira separe essa união entre vocês dois, né? Se você acha que Deus se enganou quando juntou vocês dois, mais um versículo. Eclesiastes 3,14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deveria acrescentar e nada se deve tirar. E isto fez Deus para que haja temor diante dele. Então tudo que Deus faz é para sempre. Quando ele fere, fere. Quando mata, mata. Ou seja, ele estabeleceu o casamento como para sempre. Vai ser para sempre. Ele deixa algumas exceções, mas ele não abre mão desse princípio. Então vamos lá. Vamos para a introdução. Você começa quando você vai casar. A primeira coisa que você faz depois de todo o cerimonial, na cerimônia de casamento você faz um juramento. Na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Este é um momento de total entrega, né? É um apoio mútuo. O casal, o marido se apoiando na mulher e a mulher se apoiando no marido. Ali eles vão compartilhar suas alegrias e suas tristezas, ou seja, tanto a alegria da vida, quanto a tristeza da morte, quanto a alegria financeira e a tristeza da pobreza. Em Mateus 5,33 diz: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, ou seja,
desde antigamente. Os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, bisavós, vale para todas as épocas. Não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. O casamento geralmente é realizado na frente de alguém que tem um poder espiritual diante do casal, para o casal. Geralmente é um pastor, ou é um padre, é um conselheiro espiritual. E esse conselheiro ali, ele foi colocado ali por Deus. Então, quando você está jurando diante dele, das testemunhas, você está jurando diante de Deus. Então, você não pode jurar falsamente. Então, vamos falar agora sobre o estado atual, ou seja, como está a sua vida financeira agora e para o estado desejado, como você quer que as suas finanças estejam daqui para frente. O planejamento, ele sempre é e sempre será algo fundamental. Você nunca consegue fazer algo com êxito sem identificar, sem saber onde quer chegar e sem o planejamento. Se você identificou lá no começo como está a sua vida financeira e agora sabe aonde você quer chegar com a sua vida financeira, é importante você ter um planejamento. E é o que vamos aprender. Porque o planejamento ele é principal no campo financeiro. Você não consegue ter uma vida financeira eficaz se você não saber planejar. A instabilidade financeira é um dos principais motivos para o divórcio, mais mesmo até do que o adultério. Então, essa é a importância. Você planejar é muito eficaz. Então, vamos lá. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, aqui é importante você ter um plano bem elaborado, porque ele estando bem elaborado e sendo bem executado, vai levar você à fartura. Mas se você não tiver um plano e agir por impulso, você sempre irá acabar na miséria. Já parou para pensar que todas as decisões que você tomou, principalmente financeiras, apressadas depois que você fez, você parou para pensar e se arrependeu? Ou seja, você comprou uma coisa por impulso, às vezes parcelada, você vai pagar 10 meses e em um dia você já não está mais satisfeito com aquilo ali, você viu que não era tudo que você queria. Então, mais agora um versículo milenar sobre planejamento. Lucas 14, 28 e 31 diz: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virão rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Vamos se ater à primeira parte do versículo ali. Se você vai construir uma casa, uma torre, ou seja, se você vai construir o seu casamento, você tem que averiguar se você tem a estabilidade financeira primeiramente antes de começar esse casamento. Porque se você não tiver essa base financeira primeiro, ela vai ruir logo no início. Como a gente viu, os problemas financeiros são as principais causas de divórcio. E principalmente hoje, as pessoas podem rir de você. Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quantas pessoas você conhece que não tiveram casamentos bem-sucedidos? Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que vem com 20 mil? Ou seja, o rei primeiro, antes de sair à guerra, ele tem que averiguar se aqueles 20 mil soldados que ele tem são capazes de vencer 20 mil. Se eles são capazes de fazer o dobro do que outros soldados.
Vamos lá, planejando a vida 2. Por que é importante você planejar a vida 2? Porque para manter a felicidade do casal depois da cerimônia. Ou seja, você planejando a vida 2, você vai poder manter a felicidade do seu casamento depois da cerimônia. Porque enquanto você está na cerimônia, está planejando o casamento, é um mar de rosas. Só que depois que passa tudo isso, se você fez contas, começam a vir as contas, e agora você que decidia sozinho tudo que fazia, agora tem a sua esposa, a esposa tem o marido, então os dois não podem tomar decisões sozinhos, sempre tem que estar juntos. Então por isso que é muito importante planejar a vida 2. Então vamos falar agora sobre como você vai para o altar sem dívidas, ou seja, está pensando em casar? Como você faz para casar sem dívidas? Vamos lá, casamento livre das dívidas. Primeiro ponto, coloque todas as contas na mesa. Faça o planejamento do casamento, como a gente disse. Coloque lá tudo o que você quer fazer e defina os prazos para sanar aquelas contas, ou seja, faça um cálculo. Procure saber quanto vai custar total do casamento, que cada item vai custar. A partir disso, você começa a ter metas para quitar essas contas o mais rápido possível antes do casamento. Só depois disso, você deve começar a planejar a festa. Primeiro faça todas essas contas, esses planejamentos, vê se você vai dar conta de cumprir esses prazos para depois você começar a planejar a sua festa. Segundo, o mais importante, então, no entanto, é não esconder o jogo, ser honesto. Não esconda. Se você não pode dar um casamento muito chique, não dê. Dê o que está nas suas condições, porque você pode fazer uma festa maravilhosa e mesmo assim muitas pessoas vão sair de lá criticando. Você tem que fazer a festa que faz você se sentir bem, com as pessoas que te fazem sentir bem, com aquilo que você gosta e não aquilo que as pessoas querem. Por quê? Uma hora o cônjuge pode ter dificuldade para ajudar com as contas na casa. Então, por que é importante você planejar tudo antes de casar? Porque se vocês dois trabalham, ou se um só trabalha, o outro que trabalha pode se sentir sobrecarregado para pagar as contas. E o outro pode não ter condições de ajudar, ou o que o outro ganha é o suficiente apenas para cobrir parte das despesas. Lembrando que você, fora as despesas que você vai ter da sua casa, da sua esposa, contudo, você ainda vai ter essas contas para pagar, gerando uma sobrecarga no parceiro. E isso pode ser o começo do fim, porque se não tiver diálogo, não tiver honestidade, como a gente viu no slide anterior, isso pode ser o início do fim. O casal pode já começar a brigar logo no começo por causa das finanças. Então, se for possível, peça ajuda à sua família para fazer um casamento simples, para poder colaborar com alguma coisa. Isso não é vergonhoso. A família está aqui para nos ajudar. Planejamento da festa e a cerimônia. Ela requer pesquisa e dedicação. Por quê? Porque a festa e a cerimônia, como a gente disse, se você não pode fazer uma festa muito cara e você faz, vai gerar uma sobrecarga sobre você e sobre o seu parceiro, principalmente no começo do casamento. Por isso é importante não fazer as contas. E você tem que pesquisar bem. Pesquise tudo, procure os melhores descontos. E não comprometa as finanças do futuro. É bom que você não faça contas a longo prazo, ou seja, por mais de um ano. Porque se você fazer por mais de um ano, pode complicar, porque o cônjuge pode ficar desempregado, pode adoecer,
Então é bom estar preparado, se prevenir. Então avalie o preço dos eventos e dos organizadores. Se você tem alguém da sua família, como a gente viu, que é bom você pedir ajuda para sua família, se você tem alguém que sabe organizar evento, é melhor você procurar essa pessoa, porque ela, além de conhecer melhor você, ela sabe melhor das suas condições. Mas se você não tem ninguém que possa fazer isso por você, pesquise organizadores de evento com os menores preços, só que com qualidade. E procure algumas opções mais baratas. Então, vamos falar agora sobre um assunto que tem muita dúvida. Todos têm muita dúvida e não sabem qual escolher. Conta corrente, conjunta ou conta separada. Conta conjunta pode não funcionar. Por quê? Porque, às vezes, no começo, o marido trabalha e a esposa não, ou os dois trabalham. E eles podem ter vergonha de mostrar quanto ganha para cada um. E quando fazem uma conta conjunta, esses valores se juntam. E o que pode acontecer é que um acabe gastando o dinheiro do outro. Então pode não funcionar. Mas se no seu caso funcionar, como a gente disse, você já gostar de ser sincero, é bom você pensar nessa opção. Porque também a independência financeira de cada um deve ser respeitada. Ou seja, o que cada um recebe, o que cada um faz com seu dinheiro deve ser respeitado. Lembrando que tudo tem que ser decidido com o casal. Então, se você quer criar uma conta corrente para vocês dois, crie uma conta corrente definindo uma finalidade. Ou seja, se vocês querem guardar dinheiro para fazer uma viagem, abra uma conta corrente com o propósito dessa viagem. Faça todos aqueles passos que a gente viu. Faça planejamento, faça uma pesquisa. Determinado o valor que vocês vão precisar para essa viagem, comecem a guardar o valor necessário nessa conta corrente. Mas vocês também podem abrir uma conta corrente somente para depositar o dinheiro das contas, para colocar as contas no débito automático. Ou seja, se o marido é responsável por certas contas e a mulher por outras contas, é melhor vocês pegarem o dinheiro dos dois das contas e colocar nessa conta corrente e colocar todas as contas de débito automático, que será debitado automaticamente, não precisará ir no banco e todas as contas serão pagas. Ou para o lazer do casal, que foi o exemplo da viagem. Então, qual que é o mais importante? O mais importante é ter uma relação de confiança e transparência. Desde o começo. Você tem que ter confiança e ser transparente, ser sincero ou honesto. Ambos precisam saber quanto cada um ganha. Porque se não saber, vão estar sempre desequilibrados. Vão achar que estão bem, mas quando forem fechar as contas, não vai bater. Vai sempre ficar com pendências. E também para determinar a maneira mais justa de se cumprir as despesas do casal. Mesmo que haja uma diferença muito grande entre os rendimentos, é preciso estabelecer um acordo para saber com quanto cada um contribuirá. Ou seja, é importante saber quanto cada um ganha e fazer as contas, fazer todo o planejamento. Por exemplo, o marido ganha 2.000, a mulher ganha 1.000. Então os dois juntos recebem 3.000. Então é importante definir quanto tem que pagar de conta, das contas de casa, ou seja, aluguel, telefone, internet, água, força, e quanto se gasta no mercado. E ver com qual valor cada um pode ajudar. Geralmente o que acontece é, o marido fica responsável por pagar as contas e a esposa com o mercado. Isso funciona para a maioria dos casais. Então vamos lá. A escolha da casa. Essa é uma das partes mais importantes a se pensar. Comprar, financiar ou alugar uma casa.
Você já deve ter ouvido falar que alugar uma casa, um apartamento é a mesma coisa que desperdiçar dinheiro. Você já deve ter ouvido isso. Muitas vezes, isso é a única possibilidade que você tem. Essa é a única possibilidade que você tem, alugar uma casa. Mas em certos casos, pode ser um gasto desnecessário sim. Nesse contexto, os financiamentos feitos para aquisição da casa própria apresentam um dos menores juros do mercado, sendo comparados às outras linhas de crédito. Então, às vezes o valor que você vai pagar de aluguel, se você financiar uma casa, o financiamento, depois de um tempo pagando, vai ficar muito menor do que o valor que você está pagando do aluguel da casa, e a diferença é que você já vai estar morando na sua casa. Então, dependendo da entrada feita pelo novo proprietário, as parcelas pagas podem gerar em torno do próprio aluguel que está sendo contratado no momento. Então, as dicas. Uma dica é usar o FGTS. Esse é um dos motivos previstos em lei pelos quais o governo recolhe essa renda mensalmente do seu salário. Então, o que é o FGTS? É um fundo de garantia por tempo de serviço. Ou seja, cada pagamento que você recebe, um valor é descontado e colocado no FGTS. Quando você precisar comprar uma casa, esse valor é acumulativo. Quando você precisar comprar uma casa, o governo libera esse dinheiro para você comprar a casa. É importante, no entanto, que o casal fique atento às documentações necessárias e às cláusulas contratuais dos bancos, com auxílio do advogado. Mais uma vez, prudência, verificar o contrato, ver se não há cláusulas ali que podem te prejudicar em vez de te ajudar. Sempre com acompanhamento de um advogado ou de alguém perito na área. Além disso, nenhum dos cônjuges pode ter o nome sujo em instituições como o SPC e o Serasa, no momento de realizar este financiamento. Lembre-se também de que você não poderá efetuar transações com o imóvel até que a dívida seja paga e que o banco pode, no caso de inadimplência, ficar com ele para saldar o endividamento. Ou seja, enquanto você estiver pagando o financiamento, você não pode fazer nenhuma transação, ou seja, nenhuma venda dessa propriedade. E se você ficar devendo as parcelas, o banco tem a autoridade de pegar o imóvel de volta para quitar o saldo. E mais importante ainda, começar o casamento com o nome limpo. Se você tem um nome sujo e vai casar, dê preferência a limpar o nome. Porque com o nome limpo, você consegue fazer várias coisas que serão necessárias tanto para você, quanto para os seus filhos, quanto para a sua vida como um todo. Então, vamos falar sobre a receita do sucesso financeiro. Lembra que eu falei sobre os modelos de dinheiro? Vamos aprender um pouco mais sobre eles. O modelo de dinheiro nada mais é do que o perfil de que cada um tem em relação ao dinheiro. O dinheiro, para uma pessoa, pode trazer um sentido de alegria. Enquanto ela tem o dinheiro, ela está alegre. Quando não tem dinheiro, ela está triste. Para outros, dinheiro é para pagar as contas e se alimentar. Para outros, o dinheiro é apenas algo para satisfazer as necessidades. Então é importante você descobrir o seu perfil e do seu parceiro. Então, é necessário e pode ser muito importante para potencializar as qualidades ou controlar vícios do parceiro. Ou seja, você descobrindo o perfil do seu parceiro, do seu cônjuge e até o seu mesmo perfil, você pode potencializar as qualidades que você tem. Ou você pode controlar seus próprios vícios ou do seu parceiro. Um exemplo, parceiro gosta de comer muito fast food. Você identificando isso, você arruma uma maneira de trabalhar para controlar
esse vício para equilibrar as finanças. Se um dos dois tiver tendências consumistas, por exemplo, o outro pode servir como balança para amenizar a situação. Da mesma forma, os desejos financeiros de ambos podem ser compartilhados e alcançados com maior facilidade. Você descobrindo o seu perfil e do seu cônjuge, tratando esses vícios, servindo de balança e potencializar as qualidades, isso vai trazer uma maior felicidade para o casal, principalmente financeira. E essa é a verdadeira fórmula de sucesso, porque todas as nossas ações são baseadas nas nossas emoções e de acordo com a gente pensa. Se nosso modelo de dinheiro é que todo o dinheiro que entra a gente tem que gastar, você sempre vai chegar no final do mês e vai gastar muitas vezes mais do que ganha. Então, vamos falar sobre o regime de bens que deve ser adotado pelo casal. Caso isso não ocorra, ou seja, caso o casal não opte por um regime de bens, a legislação passa a validar automaticamente o regime de comunhão parcial de bens. Se você não escolheu nenhum regime de bens, a legislação automaticamente entra com a comunhão parcial de bens, que serão compartilhadas apenas as aquisições feitas após o casamento. Ou seja, se o marido trouxe uma fortuna antes de casar, essa fortuna continua sendo dele. Se ele adquirir mais fortuna depois do casamento, essa fortuna, se um dia eles chegarem a se divorciar, deverá ser dividida. E é claro que tem todo um esquema por detrás. Então, vamos ver agora algumas características de cada um desses regimes. A comunhão universal de bens. Nesse modelo, todos os bens adquiridos pelo parceiro antes ou depois do casamento serão compartilhados pelo casal, salvo algumas exceções previstas em lei. Ou seja, na comunhão universal de bens, todos os bens adquiridos pelo parceiro antes ou depois serão compartilhados pelo casal. Então muda aquele caso que eu falei. Se o marido trouxe uma fortuna antes de casar e conquistou outra depois de casar, as duas deverão ser divididas entre os dois. A vantagem é que não haverá discussões com relação ao patrimônio, ou seja, não haverá discussão, será dividido meio a meio. No entanto, é possível que a responsabilidade de pagar as dívidas feitas antes do casamento possa ser passada para o parceiro, no caso de inadimplência. Ou seja, se ainda há dívidas feitas antes do casamento, essas dívidas podem ser passadas para o parceiro para que ele pague se tiver devendo. Separação total de bens. Cada cônjuge mantém seu patrimônio, tenha sido ele adquirido antes ou depois do casamento. Dessa forma, apenas aquilo que tenha sido comprado conjuntamente pelo casal será compartilhado entre os dois judicialmente. O único problema é que se a situação financeira for muito diferente, um dos membros do casal pode ser prejudicado. Ou seja, aqui tudo que o marido e a mulher conquistar sozinho não será dividido, mas tudo que eles adquirirem em conjunto, comprando junto, será dividido entre os dois. Isso via judicialmente. O problema é que se a situação financeira de um e do outro for muito diferente, acontecendo isso, ele pode sentir um certo problema, ele pode se sentir prejudicado com esse tipo de separação de bens. Comunhão parcial de bens. Tudo aquilo que for adquirido após o casamento será compartilhado entre os dois, independentemente de quem tiver realizado a aquisição. Assim, tudo que você tinha antes será preservado. Nessa comunhão parcial de bens, tudo que você conquistou depois do casamento, não importa se foi você, se foi o seu cônjuge, será dividido entre vocês dois.
o que você adquiriu antes e ele adquiriu antes no casamento continua intacto. A participação final nos aquestos. Essa é uma forma de criar uma proporcionalidade entre bens adquiridos pelo casal. Quem contribuiu mais terá direito à maior parte do patrimônio. Ou seja, aqui já não é meio a meio. Aqui já é quanto mais você ajudou, quanto mais você conquistou, mais você vai ganhar. E aquele que menos ajudou vai ficar apenas com a parte relativa a ele. O único contratempo é ter que contar minuciosamente cada centavo para saber quanto é de cada um. É o exemplo que a gente falou da conta corrente, conjunta. Se juntar tudo, depois você vai ter que ficar olhando extrato por extrato para saber quanto é de cada um, para fazer essa separação. Vamos falar agora sobre a independência financeira do casal. Viver livre dos bancos, de contribuições familiares e, quem sabe, ter o dinheiro investido em ações ou na poupança. Conquistar a autonomia financeira é fundamental para a harmonia do casal. Se tem uma coisa que tira a paz do ser humano e faz ele gastar muita energia, é dívida. Então, uma dica é: se livre das dívidas, se livre do banco, se livre de empréstimo. É bom você ter um dinheiro investido em ações ou guardado na poupança também, para ter uma harmonia. Seja esse dinheiro usado para planejar uma viagem ou ampliar seu patrimônio. Deixa uma compra de um terreno, de uma casa para alugar. E, como a gente disse, é preciso se organizar para que esse sonho se torne realidade. A sua independência financeira só vai acontecer se você planejar ela também. Então, vamos para algumas dicas. Organize-se para lidar com novas contas. A partir do momento que o casal se casou, ele vai ter algumas novas contas que antes ele não tinha quando morava com seus pais. Então, é bom você ter uma planilha de gastos, com a entrada e saída dos recursos. Então, como que é essa planilha? Você coloca o valor que cada um ganha e subtrai tudo que entra e tudo que sai. O que você deve saber para colocar nessa planilha? Despesas fixas. O que são despesas fixas? Contas que tem todo mês. Você paga água todo mês. Você paga força todo mês. Você paga internet. Você paga telefone. É claro que internet e telefone um dia você pode cortar, mas conta de água e luz é pro resto da vida. E coloque suas compras parceladas para você evitar crédito fácil. Hoje, por padrão, os aplicativos de banco já vêm com uma área específica só para te oferecer crédito. Se você vê que você sofre impulso, como a gente viu no modelo de dinheiro, peça para o responsável pela agência desativar essa função na sua conta. Use software e aplicativos para controlar sua economia doméstica. É muito importante aqui você usar aplicativos. Você carrega seu celular para qualquer lugar. Então, para que não usar ele para facilitar a sua vida? Existem vários aplicativos que você pode colocar sua vida financeira e, fora isso, você pode colocar lista de compras. Ou seja, se o marido vai trabalhar e a esposa ficou em casa e ela precisa que ele passe no mercado, em vez de ela ligar e passar a lista, com o aplicativo ela pode digitar a lista do mercado inteira e ele recebe a notificação. Reduza cartões de crédito. É bom vocês terem apenas um cartão de crédito. E escolha o cartão de crédito que oferece as melhores vantagens e as menores taxas. Principalmente, escolha cartões que oferecem bônus. Por exemplo, troca de pontos por passagem aéreas, facilitando assim você vai alcançar um sonho mais rápido. Então, vamos ver agora algumas atitudes que você pode fazer em casa para economizar. Utilizem lâmpadas fluorescentes. Assistam TV juntos. Ou seja, evite o marido ficar assistindo na sala e a esposa no quarto. Assistam juntos, é bom até para a união do casal.
Durmam no mesmo horário, porque as luzes serão apagadas no mesmo horário. É claro que se você tem assuntos que você precisa resolver e o seu cônjuge quer dormir, deixa ele dormir, mas terminando de fazer seu trabalho, vá dormir também. E pesquise preços de supermercado. Geralmente são anunciadas as promoções via carros de som, são jogados panfletos, então faça a lista do mercado sempre pesquisando os melhores preços, e vale a pena você passar em 2 a 3 mercados para economizar. Você pode economizar até 20% da sua compra mensal. Então, vamos para algumas dicas para planejar o orçamento de vocês. Comprometa cerca de 1/3 do salário com o aluguel e com as contas de casa. Então, se o casal recebe 3 mil, R$ 1.000 tem que ser para a conta de casa e com o aluguel. 10% do salário deve ser guardado, ou seja, R$ 300. E também economizar 13º. E outras, tentem lazer mais baratos. Em vez de ir a um cinema, assista um filme em casa, com a pipoca, participe dos eventos da sua igreja, da sua comunidade, da sua cidade, né? Participem de programas de teatro, às vezes que tem na sua cidade, eventos esportivos, frequente as praças também, que são lazeres mais baratos, mais em conta. Então, como que a gente faz para conquistar a independência financeira juntos? Frisem nessa palavra, juntos. Agora que vocês são uma só carne, vocês têm que conquistar isso juntos. Se os dois não estiverem no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, como a gente viu, esse sonho pode não acontecer. Então vamos lá. Conseguir comprar alguma coisa sozinho é uma tarefa difícil. Com a ajuda de outra pessoa, essa realidade pode chegar a ficar 50% mais próximo. Ou seja, se você deseja comprar algo e você pede ajuda para o seu cônjuge, fica 50% mais fácil de alcançar do que você gastar, às vezes, todo o seu pagamento naquele objeto de desejo. Sua cara metade pode ser a outra metade do investimento que faltava, ou seja, ela pode ajudar você a alcançar o objetivo que faltava. Realizar sonhos juntos pode ser divertido, prazeroso e muito mais fácil. Basta que o casal, daqui para frente, se organize, estabelecendo metas e objetivos de vida. Então, para realizar sonhos e objetivos, vocês têm que sempre se organizar, estabelecendo metas e objetivos de vida. Estabeleça objetivos para o ano, para o mês, para 3 anos, 5 anos, 10 anos, sempre juntos. Porque assim pode ficar até 50% mais fácil, porque se você tem um sonho e você pede ajuda para o seu cônjuge, esse sonho pode acontecer 50% mais rápido. E trace missões a serem cumpridas a curto, médio e longo prazo. O que são pequenas missões? Por exemplo, você quer comprar um novo celular e esse celular custa em torno de 3 mil e você pretende trocar ele por daqui a um ano. Você quer comprar esse celular daqui a um ano. Então, se você fazer uma missão a curto prazo, o que é isso? Todo mês irei guardar R$ 100 ou a cada mês irei guardar R$ 300. E a médio prazo, assim que eu terminar de concluir, eu guardar por 10 meses R$ 300, eu irei adquirir de médio prazo, que é o celular. E a longo prazo, uma casa, uma viagem. Vamos a alguns exemplos. O quanto cada um deve economizar mensalmente para comprar a médio prazo um carro? Ou quanto o casal terá que disponibilizar para financiar o imóvel dos sonhos? Ou seja, se você mora de aluguel
e quer comprar a casa própria, quanto que você terá que disponibilizar a médio prazo? Ou seja, daqui a 3, 5 anos, quanto que você tem que ter para comprar o imóvel dos sonhos? E se planejar a curto prazo e pequenas metas para ir guardando esse valor. Ou então para comprar um carro, quanto você vai precisar? Siga os mesmos passos. Embora seja difícil ter tempo para realizar planejamentos, esse momento pode ser estratégico para que o casal conquiste sua independência financeira no futuro. Lembrando que com esses pequenos passos você vai alcançar a independência financeira no futuro. E é difícil você hoje ter tempo para sentar e planejar, mas esse sentar e planejar faz toda a diferença na sua vida. Então, agora a gente vai falar do segundo passo que todo casal quer realizar na sua vida, que é aumentar a família. Mas como você faz para aumentar a família sem se endividar? Nós sabemos que uma hora ou outra esse momento chega. Sendo planejado ou não, pode acontecer de ser adicionado mais um membro à família. Então, ter filhos é algo almejado pela grande maioria dos casais e certamente é uma novidade muito bem-vinda que pode unir ainda mais os parceiros. Novamente, é preciso se programar para isso. As despesas com filhos podem facilmente sair do controle. Como sabemos, é preciso investir para que eles tenham uma formação educacional de qualidade e acesso a bons serviços de saúde. Se você tem filhos, preste atenção, os filhos são herança do Senhor, são uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua jalva cheia delas. Não será humilhado por enfrentar seus inimigos no tribunal. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho de seus filhos. Então, para quem você está esperando ter um filho um dia, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira, frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira, ao redor da sua mesa. Então, a gente vê que ter filhos é muito importante, principalmente diante de Deus. Então, vamos ver como que se planeja para a chegada de um filho. É preciso colocar todas as contas na ponta do lápis, principalmente as do primeiro ano. Durante a gestação, nos primeiros meses da criança, os gastos familiares chegam a aumentar cerca de 20%. Por isso que a gente fala do planejamento financeiro. Porque se você já trabalha no limite, ou seja, gastam 100% da sua renda e aumenta mais 20%, vocês vão gastar 120% da sua renda. Ou seja, vocês sempre vão ficar devendo 20%. Então, é igual eu falei no começo. Tenha sempre uma reserva e sempre procure gastar menos do que ganha. Isso sem falar dos itens básicos que você vai precisar, como o enxoval, mobília para o bebê e alguns produtos para a higiene. Esse também é um momento para se considerar a contratação de um plano de saúde, porque sempre nos primeiros meses a criança ainda é meio frágil. Então, se ela adoecer, é bom você ter um plano de saúde. Avalie esses custos e coloque na sua planilha que a gente falou nos slides anteriores. João 16:21. A mulher está dando à luz, sente dor, porque chegou sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Então, reservas. Além de preparar uma reserva para custear essa primeira fase, criar uma poupança para o filho também é uma atitude bastante recomendada, tanto para o futuro da criança quanto possibilidade de emergências. Vamos falar agora sobre um assunto que toda mulher grávida ama: chá de bebê.
Outra ideia é realizar um chá de bebê convidando amigos, parentes e até vizinhos. Então é bom você fazer um chá de bebê, porque no chá de bebê o casal costuma ganhar várias coisas que podem ser usados quando o neném nascer e até chegar a uma certa idade, como algumas roupas, fraldas. Quais são os principais gastos com o filho? 2 milhões de reais. Pois é, esse é o custo de um filho para o casal até os 23 anos de idade. Então, do momento que a criança nasce, até alguns meses de gestação, até o filho ter 23 anos, são gastos em média 2 milhões de reais com esse filho. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing, a Invent, a pesquisa considerou apenas as famílias de classe média com renda mensal de 6 mil ou mais. Então essa pesquisa foi realizada com a classe média e famílias que ganhavam de 6 mil reais ou mais. Esses gastos não são feitos de uma só vez, mas já são uma referência para saber o que o pai e a mãe enfrentarão. Segundo o estudo, a maior parte dessas despesas é destinada para a educação, seguida de lazer e entretenimento, ou seja, a maior parte dos gastos será destinada para a educação, seguida de lazer e entretenimento. Então vamos falar agora sobre construindo o futuro. O futuro a gente constrói. Todas as decisões que nós tomamos desde o começo que nós vimos dessa palestra até este momento agora vão construir o seu futuro. Então, planejar a vida 2 é uma tarefa que pode trazer inúmeros benefícios. O equilíbrio do casal promove maravilhas no campo financeiro. Para isso, entretanto, é preciso ter foco e pensar no futuro, sempre pensando no futuro. Então, invista para realizar sonhos. Invista para realizar sonhos. É claro que não é só de economia doméstica que as pessoas vivem. Não tenha medo de investir para realizar os seus objetivos. Os sonhos pessoais e conjugais são igualmente importantes para a satisfação do parceiro. É preciso apoiá-los e ajudar nas conquistas. Não se prive de viver. Ou seja, investir, você pode investir em educação, em ações, em imóveis, você pode investir em pessoas, você pode investir em várias coisas, mas você não pode ter medo de investir para realizar os seus sonhos. Então, por exemplo, você quer ganhar um pouco mais e você sabe que está tendo oportunidade de crescer onde você trabalha, desde que você tenha um curso a mais. Então, você pegar o dinheiro deste curso e investir nesse curso, você está investindo em você e isso trará um retorno financeiro, que é a promoção e, consequentemente, o aumento do salário. E quando o seu cônjuge tem um sonho, é bom você sempre apoiá-lo e ajudar na conquista para ele não se sentir desmotivado. E também é importante que você não deixe de viver para investir. Você tem que investir e viver. Então, poupe para ter uma velhice tranquila. Um versículo milenar da Bíblia diz: mesmo na velhice, quando tiveres cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, e eu sustentarei e eu os salvarei. Salmos 37, 25. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Nunca se esqueça de planejar sua velhice. Em primeiro lugar, o casal deve dar foco a bens imobiliários ou destinar sua renda a aplicações de longo prazo. Os investimentos podem ser dos mais variados, desde fundos até a previdência privada. Mas o fato é que quanto mais sobrar no final do mês, maior deve ser a quantidade de dinheiro investido. Então, quanto mais você poupar durante
todo mês, maior deverá ser o dinheiro investido. Você pode optar por aplicar o máximo possível renda variável, que no futuro representará um retorno muito maior do que se o dinheiro for aplicado em renda fixa. Faça uma pesquisa no seu banco a respeito dos tipos de investimento mais seguro para o futuro. Então, pesquisa, como a gente viu, é muito importante você sempre estar pesquisando, sempre procurar saber mais do que lhe é falado. Conclusão: todo casal passará por diversos contratempos, isso é uma certeza. A vida ela é assim, mas não entenda muitas das vezes esses problemas como coisas ruins, mas entenda como um processo para a evolução sua e do seu casamento como um todo. Às vezes, o matrimônio não é fácil. Entretanto, seja no campo financeiro ou em qualquer outra esfera, o mais importante é ter consideração pela pessoa amada. Não importa a vida financeira que você sempre tem que ter consideração pela pessoa amada e buscar sempre um caminho conjunto. Então, buscar sempre um caminho conjunto, nunca sozinho, nunca procurar fazer nada sem falar com o seu cônjuge primeiro. E sempre de entendimento mútuo, um entendendo o outro, um ajudando o outro, um caminhando lado a lado com o outro. Eu deixo um versículo que está em Provérbios 8:22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebe uma bênção do Senhor. Se porém não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Uma dica sobre como deve ser o amor entre o casal. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha aprendido muito. Não deixe de comentar o que você achou dessa palestra. Que Deus o abençoe.